Paz do Senhor Jesus, outra vez estamos entrando no lar dos senhores com o propósito de levar a palavra de Deus. Todos nós sabemos o momento difícil que estamos atravessando e assim em obediência às autoridades nós estamos em isolamento social e dessa forma a tecnologia nos permite que ministremos a palavra de Deus ao seu povo. E o informe que temos neste dia é a respeito de domingo. Domingo pela manhã nós estaremos fazendo um comentário sobre a lição bíblica. Domingo pela manhã, às 9h30, nós estaremos fazendo, portanto, este comentário a respeito da nossa lição bíblica. E à noite, outra vez, estaremos ministrando a palavra do Senhor às 19h no domingo. E em relação a esse isolamento, nós estaremos observando até o dia 5. No dia 5 nós estaremos dando informações e considerando as notícias ou as determinações das nossas autoridades. Portanto, hoje, quinta-feira, no templo seria culto de intercessão e nós estaríamos lá orando ao Senhor nosso Deus, ouvindo uma palavra também. E hoje, neste culto diferente, no termos de liturgia, estaremos levando uma palavra aos irmãos. E em seguida estaremos orando ao Senhor para que Ele continue tendo misericórdia de nós, misericórdia do seu povo e abençoando esta terra. Vamos fazer a abertura falando com o nosso Pai, pedindo a Ele que nos conduza segundo o seu Espírito. Senhor, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o teu Filho, o nosso Salvador. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de podermos chegar até os nossos irmãos com a palavra que tu puseste em nosso coração, a fim, ó Deus, de estar edificando-os em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, nesses momentos também, e que aquietemo-nos para ouvir, ó Deus, a tua palavra, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, a reflexão de hoje está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Se você estiver com sua Bíblia próxima, por favor, abra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Digo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Está escrito: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco.
Vamos repetir essa leitura. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos refletir no tema: orai a tempo e a fora de tempo. Orai a tempo e a fora de tempo. E fora de tempo, mais precisamente. Orai a tempo e fora de tempo. Meus amados, esses 3 versículos que lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, eles são considerados sem lógica, são considerados como irracionais do ponto de vista fora do cristianismo. Nós estamos, irmãos, diante de 3 exortações incomuns, exatamente por serem exclusiva ou exclusivamente aos cristãos, destinada especificamente a todos nós. O versículo 16 nos diz: regozijai-vos sempre. Na Nova Versão Internacional está escrito: alegrem-se sempre. Então você pode estar a perguntar: como é possível, pastor, alegrar-se sempre? Como é possível alegrar-se nesses dias? Como entender o que Paulo deseja ao nos ordenar que devemos nos regozijar sempre? Irmãos, Paulo não está falando sobre alegria em seu sentido habitual. Paulo não está se referindo, nesse versículo, a um estado emocional. Até porque é impossível e até irreal vivermos desta forma. Paulo não está se referindo a um estado eufórico, mas ele está se referindo a um sentimento de contentamento e paz interior. Paz interior que todo cristão pode experimentar a despeito das circunstâncias da vida, quer sejam em decorrência das mágoas, quer sejam em decorrência do estresse, dores ou de enfermidades, à semelhança desta que está assolando o mundo. Ele, Paulo, escrevendo, quando preso, a sua carta aos Filipenses, ele afirma: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E qual é o segredo, irmãos,
qual é o segredo para se viver assim? À semelhança das palavras afirmativas de Paulo, a resposta, irmãos, está no versículo seguinte ao versículo 12 do capítulo 4 de Filipenses. Está no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. A outra exortação a todos nós, extraída deste capítulo 5, esses 3 versículos que lemos, que está no versículo de número 18, que diz: em tudo dai graças. Na Nova Versão Internacional, esse versículo se lê: dei graças em todas as circunstâncias. E o final é comum entre a maioria das versões, porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, há uma linha muito tênue entre agradecer a Deus em todas as circunstâncias e agradecer a Deus por todas as circunstâncias. Agradecer a Deus em todas as circunstâncias se parece muito com agradecer a Deus por todas as circunstâncias. E como esclarecer isso, pastor? Como ficar mais evidente essa diferença para nós? Amados, em primeiro lugar, quando nós agradecemos a Deus, em todas as circunstâncias, nosso objetivo é saber que Ele, Deus, está no controle e vai nos ajudar a passar por essas circunstâncias, sejam elas quais forem, inclusive essa que nós estamos vivendo nos últimos dias. Agora, irmãos, agradecer a Deus não em todas, mas por todas as circunstâncias, parece com a primeira, mas não é. Agradecer a Deus por todas as circunstâncias é uma atitude de submissão de quem reconhece que até as maiores dificuldades, ou até nas maiores dificuldades, escutem, podem ser para nosso benefício. E nós fazemos questão de repetir isto. Até as maiores dificuldades que estivermos passando, que estivermos sendo submetidos ou atravessando, podem ser para nosso benefício. Irmãos, em toda a minha vida como servo de Deus, nunca vi o nosso povo brasileiro, crente em Cristo Jesus, orar tanto, buscar ao Senhor tanto, como nos últimos dias. E nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Eu reconheço
que nós precisamos nos dedicar mais e mais à prática da oração. Talvez nós estejamos orando, se não parecido, mas pelo menos bem próximo da busca ao Senhor, como os americanos o fizeram por ocasião do 11 de setembro. No dia seguinte, as igrejas estavam cheias, segundo relatos. E nós estamos orando para que Deus venha ao nosso socorro, Ele que é o socorro bem presente. Meus amados irmãos, se o que nós estamos vivendo ainda não é o princípio das dores, o Senhor está nos dando um pré-aviso do que será isto, de que está próximo, e que nós devemos estar atentos. Escutem-me, por favor. Existem algumas coisas, irmãos, que acontecem que cremos. Deus não quer que o agradeçamos por isso. Porque se o fizermos, estaremos agradecendo a Ele pelo mal. Contudo, Igreja do Senhor, Deus quer que sejamos gratos em meio a qualquer situação, seja ela qual for. O nosso Deus quer que sejamos gratos a Ele em qualquer situação. Gratos porque Ele está no controle de nossa vida. Sim, Deus está no controle da nossa vida. Devemos ser gratos, irmãos, porque Ele está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Ele está conosco e devemos ainda sermos gratos, porque Ele nunca nos abandonará. Nunca, porque Ele é fiel. Louvado seja Deus por isto. A última exortação exclusiva a todos nós, servos de Deus, se encontra no versículo 17, do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, que diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orem continuamente, diz a Nova Versão Internacional. Orem continuamente. Isso não significa, irmãos, que nós devemos abandonar nossas obrigações normais e nos entregar inteiramente à tarefa de orar. Nós devemos ter, sim, horas marcadas para a prática da oração. Isto é interessante, que tenhamos um horário para nos encontrar, para conversarmos, para falarmos com Deus, para orarmos a Ele. Mas também, irmãos, não devemos nos abster das orações extemporâneas. E pelo contrário, devemos orar a tempo e fora do tempo. A tempo e fora de tempo nós devemos orar ao Senhor nosso Deus com ordem,
e reverência. Com ordem e reverência. Há algo que nós precisamos dizer à igreja. Se nós orarmos ao Senhor, se buscarmos ao Senhor, se estivermos com os nossos joelhos dobrados, falando com o nosso Deus, buscando o nosso Deus, nós desfrutaremos de uma comunhão contínua com Ele, e assim nós estaremos em espírito de oração constante. Além disso, meus irmãos, Paulo enfatiza outro ponto importante quando nos exorta a orar sem cessar. Ele está dizendo: não se esqueçam de orar regularmente. Quando ele fala isso, orar sem cessar, ele está querendo nos dizer exatamente isto. Não se esqueçam de orar regularmente. Façam disso uma prioridade em sua vida. Aleluia. A oração deve ter prioridade na nossa vida, independentemente das circunstâncias, independentemente do que nós estivermos vivendo e como estivermos vivendo, a oração deve ter prioridade na vida de todo cristão, de todo servo de Deus. Escutem, um propósito de oração contínua, à semelhança desse que nós estamos fazendo, quer seja na estratégia do relógio de oração, quer seja declarando como sendo hoje para nós, da Assembleia de Deus Promessas em São Luís, um dia de oração das 6 à meia-noite. Irmãos, quando nós fazemos propósitos assim, isso nos permite receber força interior e nos capacita a regozijar-nos em meio a situações difíceis como esta que nós estamos atravessando. A Bíblia, a palavra de Deus, registra um acontecimento que bem ilustra a exortação bíblica: orai sem cessar. E alegrai-vos sempre. É quando Paulo e Silas, seu companheiro missionário, estavam presos, depois de serem açoitados e postos em uma masmorra, em uma prisão, uma prisão que era para os piores criminosos. Ali colocaram os servos de Deus, como se não bastassem estarem trancados. Os pés de cada um deles estavam amarrados a tronco. O sangue ainda escorria das suas feridas.
e eles levantaram as suas vozes. O livro de Atos, no capítulo de número 16, no versículo 25, registra isto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, que aprendamos com Paulo, que confiemos no Senhor e possamos viver alegres em toda e qualquer situação, de acordo com a palavra de Deus. Continuemos em constante oração, continuemos de acordo com o ensinamento, orando sem cessar, ainda que em meio a toda a aflição que estamos passando, porque o Senhor é conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele não irá nos abandonar. Nós não estamos esquecidos em meio a essa avalanche de enfermidade. Nós não estamos esquecidos por Deus. Onde nós estivermos, em isolamento social ou no trabalho, aqueles que obrigatoriamente têm que estar na linha de frente em seus respectivos trabalhos, Deus não tem esquecido de nós. O tempo todo Ele está olhando para nós, nos contempla, sabe tudo sobre nós, nosso nome, onde nós moramos, o que estamos passando, as circunstâncias que nós estamos vivendo. Ele está atento às nossas orações. Ele está ouvindo as nossas orações. E por certo, Ele haverá de responder. Ele haverá de atentar a oração do seu povo que se faz daqui. Em o nome do Senhor Jesus, e abençoar-nos para louvor, honra e glória do seu nome. Continuemos em oração, irmãos. Continuemos, sim, em oração. Como diz a palavra, regozijando-nos sempre, dando em tudo graças a Deus, porque é da vontade dele, e orando sem cessar. Que essas 3 exortações, extraídas desses 3 versículos, sirvam como um incentivo para que nós, quanto povo de Deus, quanto membros da sua igreja, como servos seus, estejamos firmes na prática da oração, até Ele nos dá a vitória plena e absoluta em o nome de Jesus. Confiemos, irmãos, a vitória está próxima. Essa enfermidade vai ser vencida e o nome do Senhor será glorificado, porque Ele é Deus. Amém. Nós vamos fazer uma oração e você vai acompanhar aí, você vai confirmar esta oração. A pastora Loide já está ao nosso lado. Ela vai nos dirigir a oração ao trono da graça de Deus. E Ele vai ouvir a nossa oração, vai ouvir o nosso clamor e nos abençoar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar, inclusive hoje o relógio de oração e
convocação também do pastor Chagas era para que hoje estivéssemos clamando a Deus especificamente pela questão do coronavírus e no enfrentamento, né, dessa enfermidade. E Deus nos lembra que temos poder e autoridade sobre as enfermidades. Ele é soberano, mas Ele nos deu essa autoridade, deu aos seus discípulos, e nós também temos essa autoridade em nome do Senhor Jesus. Vamos orar com fé. Ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Pai. E queremos, Senhor, nessa hora, seguir este exemplo, Pai, de Paulo e Silas, que mesmo açoitados, mesmo passando por um momento de dor, de perseguição, que o próprio corpo sofria, Pai. Sim, Deus. Mas mesmo assim, Pai, contudo, eles estavam, Senhor, louvando ao Senhor. Ó Deus, assim, eu quero apresentar as nossas vidas, Pai, que nós também estamos sendo, Pai, castigados, Senhor. Eu creio que não é algo que vem de um castigo do Senhor, Pai, mas consequência das ações humanas. Ó Deus, então, nosso corpo, Pai, nossa alma, a nossa mente, Senhor, tem sido, a maioria de muitas pessoas tem sido atormentada algumas vezes, Senhor, pelo medo, ó Deus, o anseio, Pai, pela ansiedade de que algo ruim aconteça, Deus, consigo, com a sua família. Ó Pai, isso impede que louvemos ao Senhor, isso impede muitas vezes, Pai, que ofereçamos o melhor culto ao Senhor, um culto, Pai, que venha do nosso coração, Pai, porque muitas pessoas têm sido assustadas, Pai, têm entrado em pânico. Ó Deus, e na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que a nossa confiança está no Senhor, Pai, que a nossa fé é depositada no Senhor, Deus. Ó Pai, assim vem repreender, Deus, este vírus do nosso país, do mundo, Pai, das proximidades da nossa casa, Pai, de perto, Senhor, da nossa família, dos nossos vizinhos, amigos, desconhecidos, das pessoas que estão trabalhando, estão nas ruas, das pessoas, Senhor, que estão ganhando o seu pão, Pai, porque precisam sair. Ó Deus, nós repreendemos, Senhor, a ação deste vírus, Pai, aquelas pessoas que se contaminaram, Pai, ó Deus, põe a tua mão para que não manifestem, Pai, esta enfermidade. Vai tratando, vai curando, Senhor, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão nos leitos de hospital, Pai. Algumas pessoas, Senhor Deus, estão à beira da morte. Nós assim, Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós repreendemos esta enfermidade, Pai, que assola a terra, Pai, que tem deixado milhões, Senhor, milhares de pessoas, Senhor, sem os seus pais, sem os seus irmãos, sem os seus amigos e familiares, Pai. Ó Deus, ao redor do mundo, Senhor, quantas vidas têm se perdido. Assim, Deus, nós clamamos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos a nossa nação, abençoamos o Brasil, Senhor, os governantes, abençoamos, Pai, também nos países, os imperadores, os presidentes, ó Pai, em todas as nações, nós assim abençoamos, Senhor, com toda sorte de bênçãos, Pai, para que assim tenham sabedoria para governar o mundo, o Brasil, o Maranhão, São Luís, Pai, afasta, Pai, Deus, assim, o vírus e dá sabedoria, assim, Pai, como Tu tens dado a liderança evangélica também, Pai, continua fortalecendo cada um de nós. Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e por fé te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus, amados. Foi muito bom esse instante que estivemos chegando até a sua casa e levando a palavra de Deus como uma vitamina, como algo que nos fortalece de esperança e fé. Até o próximo encontro, no domingo pela manhã, 9h30, nós estaremos fazendo um comentário sobre a lição bíblica. Que Deus abençoe a todos.